Bem, vamos comentar aqui os 3 assuntos desse domingo. O primeiro é a manifestação que o Boulos chamou lá em São Paulo contra a anistia. A primeira coisa, eu acho que as pessoas entregam o que elas podem. Por exemplo, os bolsonaristas, eles entregam mentira e canalice. Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, a tropa, toda colocando imagens do início da manifestação, quando ainda estava na concentração. Essas aqui que eu estou mostrando para vocês são as imagens quando estava no pico do protesto. Então, eu acho interessante marcar essa diferença aqui, porque quando eu mostrei o protesto de 18 mil pessoas lá do Malafaia, em Copacabana, eu fui honesto. Eu coloquei ali uma imagem do helicóptero da Globo voando 11h30 da manhã, na hora que o Bolsonaro estava discussando. Tá? Eu não quis inventar. Os bolsonaristas não, eles são sujos mesmo, jogam imagens da hora que não está no pico do protesto. Tal. Enfim. Bem, o mesmo grupo da USP que usa aqueles drones, aí depois coloca aquela inteligência artificial que conta as cabeças e tal, que é o que a gente tem de melhor para contar quantas pessoas tinham nessas manifestações, usando o mesmo critério que usaram lá com o Malafaia, que usaram quando falaram que tinha 36 mil pessoas na Paulista, uns tempos atrás aí no protesto bolsonarista, falaram agora que tinha 6.600 pessoas em São Paulo. É isso, é o que tem, tá? E eu não achei um público baixo. Tendo em vista, ou seja, foi um ato convocado por um deputado e ele conseguir colocar 1/3 das pessoas que o Bolsonaro demorou 3 meses para colocar lá em Copacabana. O Bolsonaro que tem o governo estadual lá, a ajuda ali, Silas Malafaia, toda uma estrutura, não sei o quê. O Boulos sozinho conseguiu colocar 1/3 do que o Bolsonaro colocou. Então não acho irrelevante, tá? Fora a questão que é o seguinte, olha, o povo mesmo não foi nem no ato do Bolsonaro e nem no ato do Boulos. O povo, 99,999% da população ficou em casa. Porque as pessoas estão aproveitando o próprio domingo. Então, o que há, que é o seguinte, essa pauta não é uma pauta que está na boca do povo, tá? Bem, mudando de assunto, eu queria comentar um vídeo do Bozo. É uma vergonha essa questão que ele assumiu a minuta de golpe. Eu não tinha reparado, eu cheguei a mostrar esse vídeo para vocês, mas não tinha reparado a cara que de espanto que o advogado dele fez quando ele assume ali que realmente imprimiu a minuta de golpe. Eu que sou golpista? Encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou pra mim, eu imprimi. Eu queria saber o que era isso. Dá pra ver que o advogado chegou a perder o ar na hora que o Bolsonaro começou a falar. E eu ainda queria mostrar que o Bolsonaro já falou coisas parecidas em outros programas de TV. Deixa eu repetir a pergunta só pra gente encerrar aqui. O então comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica mentiram quando falaram que o senhor apresentou um plano para resolver as eleições não sendo dentro das 4 linhas? Primeiro, você tem que ler novamente, você tem que estar empenhada pelo Sistema Globo de televisão. Não está isso no depoimento deles. O que está no depoimento do comandante do Exército, que foi conversado, hipóteses de GLO, defesa, CIT, etc. Isso aconteceu nessa reunião do dia 7 de dezembro? Aconteceu, tá? Aconteceu. A data certa eu não sei. Conversei com eles, conversei com várias pessoas. Pessoal, isso aqui acabou o processo, não precisa de mais nada não. Isso aqui é a confissão. É a confissão, pessoal. Assim, o sujeito perde a eleição. O que ele tá falando de GLO, estado de sítio? Estado de sítio por quê? Você perde a eleição e chama estado de sítio? Chama GLO? Ou seja, quando algum bolsonarista falar, o golpe fake, não tem prova, golpe de mentira, é só mostrar esse vídeo aqui. Fala assim, pra que esse cara tá chamando de GLO, estado de sítio? Ele assumindo que fez isso mesmo. E pra quê? Perdeu a eleição, você chama de GLO? Isso aqui é a confissão, acabou, assunto encerrado. E aí, só pra gente fechar, eu queria falar um pouco desse vídeo que tá circulando desde ontem, do Marcos Duval. Você tem que ser empreendedor, abrir um negócio pra gerar emprego, não é ficar dependendo de porra de Bolsa de Família. Um dos projetos que eu ainda sonho em ter é quem recebe Bolsa Alimentação, Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá mais, não pode votar. Porque isso é uma oficialização da compra do voto. Aqui interessantíssimo ele colocar essa questão na mesa, hein, pessoal? Porque, olha só, mas aí a gente tem que colocar mais coisas. Vamos colocar tudo pra gente discutir. Primeiro, empresário bolsonarista, que foi inclusive parte do governo Bolsonaro, Salim Matar, tem subsídio do governo. Esse pessoal pode votar. Aliás, esse pessoal pode participar da política. Outra, pessoas que pagam menos de 1% sobre a renda total, colocando aí no cômputo os dividendos recebidos.
as pessoas poderiam votar, ou seja, porque na minha opinião essas pessoas são altamente subsidiadas pelo governo. Mas não é só isso não, o principal que eu queria falar é o seguinte: o Bolsonaro entrou em 2022, o Bolsa Família era R$200, chamava inclusive Auxílio Brasil na época. O Bolsonaro quadruplicou o Bolsa Família no ano da eleição de 2022 para tentar comprar a eleição. Tá? Isso é um fato, e os bolsonaristas querem que a gente esqueça disso. Então, foi o seguinte, o Bolsonaro já entrou no ano e dobrou para 400. Quando chegou em agosto, ele viu que ainda não deu o resultado que ele esperava, ele passou para 600. E já no segundo turno ele anunciou que 1º de janeiro de 2023 o Auxílio Brasil ia para 800. Tá? Então, esse é o Bolsonaro. E agora vem os bolsonaristas aí, na maior cara de pau, falar de Bolsa Família, não sei o quê. Vocês quase colocaram o Bolsa Família no valor do salário mínimo. Então, Marcos Duval, você e Bolsonaro, vocês foram responsáveis pelo maior populismo que aconteceu na história com o Bolsa Família. E diga-se de passagem, o atual governo que está consertando essa distorção que vocês criaram. O Lula está subindo o salário mínimo, que saiu de 1.212 e agora já está em 1.518, e mantendo o valor do Bolsa Família congelado esses 2 anos, ele está conseguindo novamente distanciar o valor do mês trabalhado para o mês do benefício. Ou seja, ele está corrigindo essa distorção que vocês deixaram aí, tá? De quase empatar o valor do Bolsa Família com o salário mínimo. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, o Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, caso você tenha se interessado, é só escrever aqui nos comentários a palavra dólar, que aí você vai receber uma mensagem do Clayson e aí você vai obter maiores detalhes. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.